Sem problemas, Isabel. Boa Estamos noite a juntos. todos e a todas. Estão ouvindo bem aí? Então, nós temos a proposta hoje de conversar um pouquinho aí, a conhecer concurso Te Acolhe, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós queremos conversar hoje sobre redação e o concurso de Santos, né? A parte de português, né? O que nós vamos fazer? Para a gente se jogar mesmo do quinto andar, do sexto andar, é para se matar, é para andar de desespero, o que é para fazer? É para a gente ficar feliz, não ficar feliz? Eu não estou aparecendo aqui na câmera, peraí. A nossa proposta, então, é a gente refletir um pouquinho sobre esse concurso concorrido, hein, gente? Ó, tá assim de gente, hein? Vai ser bem concorrido. Aí não fica achando que é pouco o salário, vocês não estão entendendo lá o salário, já explicou, fizemos ontem uma live conversando, live não, né? Uma reunião, um bate-papo que tem hoje, conversando sobre essa questão de valores, de como vai funcionar. Então, nós falamos dos benefícios, foi bem legal ontem. Se você não teve acesso, me procure depois lá no privado, no WhatsApp, que a gente vai partilhar com vocês. André, são todos seus, todas suas, tá? Manda ver. O André é espetacular, né? O nosso professor aí, Opa, nosso achado, maravilhoso, domina mesmo sobre o assunto, e ele vai mandar ver aí algumas dicas importantes. E de antemão, já te convido a participar do nosso curso, do curso pago, né? Não é somente redação, não é somente português, a gente tem outros conhecimentos aí para abranger todo o edital, tá bom? São todos seus. Um abraço. opa. Um abraço, professor César. Boa noite. Bom, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor André Corrêa. Tá? Desde 2011, eu trabalho com avaliação de redação em larga escala, tanto para vestibular quanto para concursos. Boa noite, Cristiane. E ao longo desse tempo, eu fui moldando, né, o que seria uma estrutura não infalível, que isso não existe. Tá? Não acredite nessas lendas, existe um modelo de redação infalível. Não. Porém, um modelo de redação que ajude o candidato a tirar pelo menos 80% da nota se ele for seguido à risca. Ok? Então, a nossa proposta no curso é que você tire essa nota alta, porque quem já viu o edital viu que a redação é eliminatória e classificatória. Ok? Era uma coisa já esperada, porque como tem muita procura, boa noite, Eliane, a banca precisa encontrar uma forma de diminuir a quantidade de candidatos aprovados, e a redação é esse meio, certo? Aconteceu isso em Jundiaí, 2017, né? Tivemos lá uma procura muito grande, daí a banca também colocou produção textual, boa noite, Sandra, e tivemos agora em Paraty, no Rio de Janeiro, ano passado, também. Okay? Então, não é uma coisa incomum em nossa banca quando tem uma grande quantidade de pessoas inscritas. Bom, para quem está acostumado a fazer redações da VUNESP, principalmente, né, VUNESP, de vez em quando a CES Gran Rio também pede, porém principalmente a VUNESP, nós temos umas mudanças, tá, bem significativas em relação a essa questão do que vai ser cobrado na sua produção textual, ok? Então, olha só, coloquei aí na tela, deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Da prova dissertativa. Veja, de caráter eliminatório e classificatório. Principal diferença, mínimo de 20 linhas e máximo de 25. A maioria das bancas no país são mínimo 15, máximo 30. A nossa trabalha de 20 a 25 linhas. Tá? Veja, texto dissertativo argumentativo, em prosa, né? E outra coisa bem legal da nossa banca é que ela já dá os temas, tá? Ela dá o amplo. Lá na hora da prova ela vai, né, deixar mais específico esse tema, porém esse amplo, desde 2013,
para professor, a banca coloca sempre os mesmos: educação e valores, educação e cidadania, educação integral, família e escola, inclusão ou diversidade. Tá? São os principais aí temas. Então, não vai ser algo assim, eu não sei o que pode ser o tema desse concurso de Santos. Não, nós já temos o tema. Então, a vantagem de você estudar conosco, no curso do professor César, estudar comigo, é que eu vou trabalhar exatamente o que a banca vai cobrar. Então, a possibilidade de você tirar nota máxima é bem grande, certo? Como eu disse, o modelo de redação que eu produzo, né, ele te dá, no mínimo, se seguido, 80%. De 20% são aquela parte do seu estudo, né, da sua dedicação, do conhecimento do tema, certo? Então, é uma parte muito boa. E, não sei se vocês chegaram a ver as estatísticas do concurso de Jundiaí, pouquíssimas pessoas tiraram de 80 para cima. Tá? Graças a Deus, desses 80 para cima, muitos alunos meus, eu tive 5 alunos que tiraram a nota máxima naquele concurso, e era essa banca. Ok? Bom, em relação ao que será cobrado, olha só, deixa eu passar aqui. Bom, de 0 a 100, conteúdo vale 20 pontos. O que é o conteúdo? A perspectiva adotada no tratamento do tema. Vou já dizer o que é isso nos nossos slides, tá bom? Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Gente, é o conceito de redação dissertativa argumentativa. É você provar para o avaliador que os seus argumentos são corretos. E como você vai provar isso, professor? Você vai provar por meio de informações, né, por meio de dados, né, e também a questão de não ter contradições, ok? Muita gente fica perdida na hora de produzir. Eu encontro muito isso. Professor, eu até dominava o conteúdo, só que chega na hora de passar ao papel e eu me embanano. Eu não sei como é a introdução, não sei como é o desenvolvimento, né? Eu tenho dificuldade na conclusão. Então, o objetivo do nosso curso realmente é prepará-los a tirar essa insegurança. Chega de perder, né, oportunidades em concursos por insegurança. Competência todos nós temos, tá bom? Bom, a nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e questões apresentados na prova. Então, como eu sempre digo para os meus alunos, gente, não copiem nada dos textos motivadores, não copiem nada da prova. Por quê? É uma informação que é a banca que está cedendo para você. Para tirar nota máxima numa redação, em concursos públicos, o critério de avaliação é o candidato extrapolou a informação que foi repassada pela banca. Então, por exemplo, vamos supor, o tema é vacinação, né? Vacinação na escola. Tem a ver. Aí você diz, a banca coloca lá, nos países de primeiro mundo, em que as crianças já estão vacinadas, o índice de contaminação caiu em 30%. Então, é uma informação que estava nos textos motivadores. Se o candidato usar essa informação, ele vai alcançar nota máxima? Não. Por quê? Qual é o mérito dele? Ele simplesmente repetiu o que havia no texto motivador. Tá? Então, preciso que você vá além disso. E alguns espertinhos dizem, eu não vou pegar do texto motivador, porém, eu vou tirar da prova. O avaliador não tem acesso a ela, temos acesso à prova também. Ainda mais em bancas que dizem isso, que será prejudicado. Professor, eu posso parafrasear? Não, né, gente? Quem avalia é professor de língua portuguesa. Então, o professor sabe, e as bancas hoje, elas exigem, olha, precisa ser uma ideia do próprio candidato, tá? Não pode ser algo que nós cedemos a ele. Então,
não copiem nada, nem da prova, nem dos textos motivadores. Eles estão ali para aqueles candidatos que não sabem nada do tema terem uma luz. E somente isso. Tá? A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A perda dos pontos previstos dependerá, portanto, do comprometimento gerado pelas incorreções no desenvolvimento do texto. Então, nós não trabalhamos com quantidade. Ele tem 6 linhas copiadas, então ele vai ficar com essa nota. 2 linhas copiadas, não. Nós vamos avaliar, certo? A sua ideia, os seus argumentos, a sua progressão argumentativa para que você obtenha uma boa nota no desenvolvimento. Hoje, gente, a maioria das provas, tá? O que faz o aluno tirar nota baixa é o desenvolvimento. Porque ele sabe até a introdução, ele sabe resolver o problema, porém ele não sabe falar do tema ali, do problema que está sendo proposto pela banca. Ok? Então, nós vamos trabalhar isso muito bem no curso, por isso que o professor César dividiu em 3 aulas. Tá? Nós vamos ter a proposta também de devolutiva para os nossos alunos, já vai ser um diferencial. Corrigirei nos moldes da banca. Tá? A mesma forma que eu corrijo sua redação é a que o avaliador da IBAN fará. Ok? Opa, alguma pergunta? Estrutura. Olha aí, mais 20 pontos. Respeito ao gênero solicitado. Gente, dissertativo argumentativo. Importantíssimo. Texto impessoal. Nada de eu acho, nada de na minha opinião, nada de eu acredito, nada de nós podemos resolver isso, nada de minha cidade, nosso país, nada que remeta à pessoalidade. Tá? Essas coisas fazem vocês perderem ponto e, às vezes, a pessoa diz, nossa, meu texto foi ótimo, como que eu tirei essa nota? Daí, quando ele vai observar cada item que era pouco na visão dele, né, que ele perdeu por causa daquele uso, ele vai começar a entender o porquê daquela nota baixa. Então, o nosso texto não pode ter nada relacionado a eu, nós, nosso, sua, ok? Não posso dizer a educação em nosso país, não, a educação no Brasil. Ok? Progressão textual e encadeamento de ideias. Você vai escolher os seus argumentos antes de produzir o texto e, de acordo com como você colocou na introdução, você vai organizar no desenvolvimento. Você não vai, a minha primeira ideia é essa, aí lá no desenvolvimento ela vai ser a segunda. Não, tá? Vacinação infantil caberia? Caberia, com certeza, tá? Uma coisa importante, aproveitando a deixa da professora, as bancas são imparciais, são neutras. Então, podem falar mal do governo, do presidente, do prefeito, do governador, sem problema algum. Tá? Você não é punido por isso. Ok? Bom, a articulação de frases e parágrafos, a questão dos conectivos, interparágrafo e intraparágrafo, desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido. Claro, nós observamos sempre a questão, você é nível superior, então seu vocabulário deve ser amplo, o uso de conectivos, o uso de palavras que tenham a ver com aquele cargo que você escolheu, isso é avaliado também. Eu não posso, como avaliador, dizer, como ele é do nível médio, então eu vou avaliar como se fosse o Enem. Como ele é superior, vou avaliar igual. Não vou. Vou avaliar como nível superior. Tá? E eu amo quando o aluno diz, professor, eu não sei produzir texto. Por quê? O que eu ensinar para ele, ele vai seguir a risca. O problema é aquele que acha que já sabe produzir de forma ótima e, quando você informa o que vai ser realmente cobrado e avaliado no texto, ele não aceita. Essas pessoas,
com certeza não conseguem passar em concurso, tá? Então, tudo que eu for ensinar durante o curso é baseado na grade de avaliação da banca. Não tirei da minha cabeça. Eu pesquisei, conversei com pessoas e montei o que será avaliado e o que eu ensinarei em relação à produção de texto específica para IBAN. Ok? Bom, eu não entendi, Pro. Passou muito rápido. Daqui a pouquinho eu leio novamente, tá? Vamos lá. Bom, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos, concordância verbal e nominal, pontuação, regência verbal e nominal, emprego de pronomes, flexão verbal e nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação. Veja que o conteúdo que é cobrado na produção textual é o mesmo que é cobrado na prova objetiva. Esses assuntos que a banca delimitou é o conteúdo da prova. Ah, professor, então aquele edital gigante que tem lá toda a gramática, todas as 1.640 regras da língua portuguesa, não precisa estudar? Não. Você precisa estudar o que vai estar na prova. Eu sempre ensino o que vai estar na prova. A nossa banca, ela geralmente faz provas com 10 questões e cobra 15 assuntos ali, fazendo um revezamento entre eles. Então, nós iremos estudar os assuntos que estarão na prova. Não vou ensinar o edital inteiro, porque eu não quero enganá-los e nem perder tempo. Ok? Bom, haverá correção da prova dissertativa somente os candidatos habilitados nas provas objetivas, conforme a tabela do item 3. Certo? Então, é preocupante, sim, a redação. Tem gente que diz, eu vou me preocupar primeiro com a prova objetiva, depois eu me preocupo com a redação. Maior erro de todos. Eu sempre digo aos candidatos, comecem pela redação. Professor, isso dá certo? Dá. Em Campinas, por exemplo, nós tivemos num cursinho lá 96 aprovados, efetivados, tá? Com nota acima de 90. Por quê? Porque eles seguiram nossos conselhos, né? Fizeram uma produção textual com essas dicas de progressão argumentativa, de dominar o conteúdo, certo? Então, o que eu peço a vocês é, sejam obedientes às dicas, tá? Exatamente. Isso mesmo, Luana. Tá? Porém, Luana, depois das aulas, você vai querer fazer o mesmo que os candidatos de lá. Começar pela redação. 100 pontos. Pelo edital está dizendo que vai de 0 a 100. Tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por nada, pode perguntar à vontade. Tá? O objetivo é esse. Diga, Elza. Você vai disponibilizar esses itens assim para a gente, de pontuação, o que a gente tem que observar? Pro, disponibilizar os itens? Não, essas informações que você está passando. Isso vai, né? Então tá bom. É isso que eu queria saber. Obrigada. Elza, isso está no edital, mulher. Não, eu estou dizendo essas dicas dele. Eu estou pegando tudo agora, certo? Eu estou vindo correndo. Elza, conta para a vida. Isso está no edital e ele está comentando, mulher. Mas, menina. Elza, eu vou te pegar, Elza. Vou te pegar. Essa situação, César. Escuta isso e anota, mulher. Estou fazendo isso, estou anotando. Olha só. Esse tema de redação foi o de Jundiaí, 2017, para professor. Tá? É assim, assim como a maioria das bancas, nós temos uma tolerância em relação à quantidade de erros, tá bom? Por exemplo, eu conversei com algumas pessoas que têm contato com essa avaliação, elas disseram, um erro, a pessoa não vai deixar de tirar a nota máxima.
Se ela tiver uma boa argumentação, né, se ela não tiver erro de concordância, de regência, de pontuação, não é a acentuação que vai tirar a nota máxima dela. Tá? Nós, hoje, quando vamos avaliar uma redação, nós não olhamos linha por linha procurando erros gramaticais. Nós nos preocupamos primeiro com o tema, tanto é que é o primeiro item citado no edital, depois com o desenvolvimento, as suas ideias, a sua proposta de repertório, a sua progressão, os seus conectivos, e o último item avaliado é a parte de registro, né, que entra a gramática pura, ok? Então, não se preocupe, eu coloquei ideia com acento 5 vezes no texto, já não vou tirar nota máxima. Você não pode ser punida pelo mesmo erro 5 vezes, tá bom? Bom, uma coisa que é diferente nessa banca, gente, olha só, isso que eu trouxe, ó. Com base no texto, elabore uma dissertação, ó, dando-lhe obrigatoriamente um título. Então, cuidado. A maioria das bancas do Brasil não obrigam o título, tá? O título só serve para a contagem de linha. Em nossa banca, não. Tá? Tanto essa prova quanto a de Paraty, ela pediu título obrigatório. Tá? Se eu tirar a nota máxima, quanto? Eu não entendi, Pro. Bom, gente, eu vou disponibilizar essa parte aqui também para vocês, tá? O texto não foi, esse texto motivador, a nota máxima sempre. A banca não deu ideias contrárias para tentar te confundir, para que você escolha um lado, tá? Porque o tema, ele é de causas e consequências, tá? Debate racial no Brasil, uma causa de todas, tá? Veja, já está dizendo uma causa de todos. Então, não é prós e contras, não tem lado bom e lado ruim, certo? Então, se eu estou debatendo algo, eu preciso falar sobre algo, é sinal de que não está funcionando como deveria, certo? Foi que nem um tema que a banca fez, que também foi um tema do Enem, né? O ensino de surdos no Brasil. Muita gente disse, mas não é um problema. Se está sendo discutido, é porque não está funcionando como deveria, tá bom? Então, toda vez que vocês se depararem com algo que é um problema social, a redação precisa ser produzida em causas e consequências, tá? Que era o caso dessa de Jundiaí. Por isso, eu tive muitos alunos que tiraram ou nota máxima ou acima de 80, porque eles entenderam, eles fizeram o modelo que era o correto em relação ao tema, tá? Opa, mais alguém? Alguma pergunta? Estou ouvindo só vozes. Então, vamos lá, gente. Deixa eu mostrar para vocês, tá? O modelo de causa e consequência é o que a nossa banca mais cobra, certo? Então, já deixei para vocês. Desliguem os microfones e a câmera também, dona Val. Eu vou te pegar, Valdelice Alves. Quer que eu te dê nome e sobrenome? Desliga essa câmera, mulher. Tá ficando famosa. Vai para a rede social. Mulher, você vai ficar famosa. Desliga essa câmera, Valdelice. BBB 23. Com certeza. Então, vamos lá, gente. Coloquei aqui, né, Cristiano? Vejam, texto dissertativo argumentativo. Tem como objetivo convencer o leitor a concordar com o ponto de vista defendido. Então, você tem de mostrar, por meio dos seus argumentos, para o avaliador, você domina aquele conteúdo, certo? Professor, o avaliador pode discordar de mim? Não. Nós só iremos avaliar sua ideia e se você é capaz de provar que aquela sua ideia é válida. É somente isso.
tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, vejam, o autor usa informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de sua tese, apresentada de forma clara e objetiva, certo? Então, essa ideia, esse conceito é o principal. Não será mais, Luana, só a verdade liberta. Hoje é a sua liberdade. Bom, de forma geral, o formato mais comum dos concursos brasileiros é o de causas e consequências. Tá? 2021 foi prós e contras, porém, para a nossa banca, causas e consequências. Eu, claro, como professor, não vou poder dizer, gente, eu vou ensinar só um modelo e o outro eu vou ignorar. Não, eu vou ensinar os dois, tanto causa e consequência, quanto prós e contras, até porque eu quero nota máxima, tá bom? Então, vamos lá. Modelo causas e consequências. Vejam, nesse modelo, o tema apresenta lado ruim. Ele só vai ter lado ruim. Então, você não... tem uma coisa boa naquilo. Não tem, gente, tá? Isto é solicitado ao candidato a defesa de uma tese sobre o porquê da situação estar ocorrendo, certo? Geralmente está associado a crise, problemas sociais, crimes, entre outros. Exemplos de temas, causas e consequências. O aumento da violência contra a mulher no Brasil, a demora da vacinação no Brasil. Então, vejam, né, que eu não estou falando, gente, sobre a vacinação. Estou falando sobre a demora da vacinação. Ok? O aumento do desemprego na pandemia e aquele tema lá de Jundiaí, o debate racial no Brasil, uma causa de todos. Então, todos esses temas não têm lado bom. Então, eu vou ter de desenvolver o meu texto em causas e consequências. Ok? Antes de começar a falar sobre esse modelo, que é a proposta da aula, né? Dicas para tirar uma boa nota. Então, esquecendo estrutura, esquecendo a produção em si. Elementos, tá? Deixei aqui elementos que são obrigatórios para tirar nota máxima, hein? Obrigatórios. E elementos proibidos para não ser punido, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, todas as palavras do tema dentro do texto. Aquele item 1, atenção, hein? Aquele item 1 que está lá, tema, é isso daqui, tá? Todas as palavras do tema dentro do texto. Se vocês tiverem todas essas palavras, automaticamente vocês ganham os 20 pontos do primeiro critério. Isso ninguém vai lhe falar, porém é verdade. Palavra de avaliador, tá? Então, escrevi todas as palavras, professor. Já começa com 20? Já começa com 20. Já está ótimo. Para quem está apavorado aí, já começou com 20. Tá? Eu posso colocar tudo na primeira linha? Também não, né? Pelo amor de Deus. Somos nível superior. Tá? Coloca umas 2 ou 3 ali na introdução e vai colocando o restante ao longo do texto. Tá bom? Ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura macro. É o item 2 que está sendo cobrado lá no edital. Professor, isso é fácil. É só escrever a introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. O que acontece? Acabou o negócio de nível médio. O professor não passa mais a mão na cabeça, porque quem avalia não é mais o seu professorzinho da escola. É uma pessoa contratada pela banca. Tá? Introdução, gente. Introdução é apresentar os argumentos que serão desenvoltos ao longo do seu texto. Você não deve explicar nada na introdução. Você vai apenas citar, apresentar os seus argumentos, tá bom? Então, é uma coisa importante. Eu coloquei lá. O problema financeiro do Brasil é que o desemprego ocorre na faixa dos 18 anos, pois a maioria dos jovens não tem experiência. Já era. Esse pois a maioria dos jovens não tem experiência acaba com a sua introdução, porque ali é só para apresentar, não é para falar nada ainda, tá, do problema.
do seu argumento, é só para citar, tá bom? O que é o desenvolvimento? É aprofundar a discussão. Você retoma o que havia na introdução e explica passo a passo, justifica o porquê usaste aquele argumento ou aqueles argumentos. Aí você vai inserir informações, vai inserir o seu sociocultural, pode fazer comparação histórica, comparação entre países, usar órgãos confiáveis, tem de provar que tem razão. Então, o grande desafio é esse no desenvolvimento. É o candidato citar na introdução e provar no desenvolvimento os argumentos dele da introdução. Tá? E a conclusão, nesse nosso modelo de causas e consequências, sim, com certeza. Uma das nossas preocupações foi essa, Linda. Colocar esse feedback com vocês e ter uma avaliação igual à da banca. Tá? A conclusão, no modelo de causas e consequências, é uma solução concreta para o problema. Tá? Professor, está ali embaixo, ó, dá uma solução concreta para o problema. O que é essa solução concreta? É o avaliador dizer, eu li e posso aplicar no dia a dia. Exemplo, há alguns anos, e pode, né, não no caso da nossa banca, porém pode ser um tema de concurso esse ano, os 20 anos da Lei Seca. No ano em que a Lei Seca foi tema, o que os candidatos colocaram? O motorista, o condutor, deve se conscientizar que, ao ingerir bebida alcoólica, torna-se uma arma contra si e contra os outros. Professor, isso é uma solução concreta? Não. Infelizmente, não vivemos num país em que muitas pessoas, né, têm consciência das coisas. Então, não adianta você colocar lá. Ele precisa se conscientizar. Não vai, tá? Ó, hoje estava uma chuva terrível. Não adianta eu sair, né? Eu já vou falar, Bianca. Não adianta eu sair agora da minha casa e até as pessoas que moram na beira dos rios dizer não jogue lixo no rio, porque quando der esse tipo de chuva, vai voltar o lixo para a sua casa. Ele não vai obedecer, gente. Então, as bancas não consideram conscientizar, conscientização, ter consciência como solução concreta. Aí um outro colocou lá na conclusão dele, para amenizar o problema da lei seca, né, da obrigatoriedade de aplicar a lei seca, as pessoas que são alcoólatras deveriam receber uma carteira nacional de alcoólatra, que provava que ele é doente e quando fosse parado nas blitz, ele mostraria a carteira e seria solto. Bom, professor, isso é ridículo, é engraçado, é ridículo, porém, é uma solução concreta. Eu posso criar uma carteira nacional de alcoólatras e mostrar para o guarda lá da blitz, dizendo que eu tenho um problema de alcoolismo. Tá? Então, conclusão em causa e consequência é algo que eu leia e possa aplicar na vida real, por mais criativo que seja. Tá bom? Então, muita gente peca nisso também, na hora da conclusão. Professor, Okay? só uma dúvida sobre isso que você está falando. Por exemplo, mas independente de se dizer que isso, por exemplo, igual você citou o exemplo da bebida, criando uma carteira e tal, isso pode abrir vários leques, mas encerrando o assunto aí, já é o suficiente? Sim, sim, Pro. Tá? Porque Obrigada. nós vamos responder algumas perguntas. Tá? A conclusão ela deve ter quem vai resolver o problema, como vai resolver o problema e para que vai resolver o problema. Então, terei de responder essas 3 perguntas bem de forma detalhada. Tá? No caso da carteira, né, eu citei porque era um que tirou 0 na conclusão e um que pelo menos ganharia nota na conclusão porque ele fez algo que é característica da conclusão.
tá bom? Tá, assim, até mesmo se, por exemplo, pegando esse exemplo, né? Se está no final, na conclusão final, devido ao artigo tal que protege, ele vai responder por dolo ou por qualquer eventualidade, até pela parte criminal, isso também não seria uma conclusão ou não entra? Não é discutível, tá? Porque eu preciso de um agente para resolver o problema. E geralmente, como é um problema social, eu uso o governo, tá? Muitas vezes eu uso a sociedade. Usar a lei para isso, eu posso dizer que o governo pode aplicar Obrigada. essa lei, entendeu? Posso dizer que o governo pode aplicar, o Ministério da Justiça, entendeu? Eu preciso ter alguém que aplique. Só usar o artigo como justificativa não serviria, não seria completo, tá? Obrigada, obrigada. Bom, depois, iniciar os parágrafos a partir do segundo com conectivos. O que é o conectivo? É o que vai unir, gente, os parágrafos. Por exemplo, terminei o primeiro parágrafo, a introdução, agora eu preciso mostrar que o primeiro parágrafo vai ter uma união com o segundo. Eu posso começar com o verbo? Não. Você precisa ter um conectivo. Então, a maioria das bancas ama iniciar o segundo parágrafo nesse contexto. Então, expliquei tudo que vou falar no meu texto, lá na introdução. No segundo parágrafo, começo com nesse contexto. Tá? É simples, faz você ganhar ponto, certo? Professor, minha letra é formigal, ela é minúscula. Você pode começar com conectivo, observando esse cenário. Tá? Tem gente que usa nesse sentido também, porém, esses três aí, tá? Principalmente nesse contexto, é o mais usado até nos treinamentos de banca, tá bom? Bom, todas as vezes que usar as palavras muitos, vários, diversos, mais, problemas, situações, soluções, causas, etc., usar um exemplo deles. Toda vez que você diz que existe algo em grande quantidade e você não cita um exemplo, nós temos o que chamamos de lacuna. E a lacuna faz você perder pontos. Eu não posso dizer, o Brasil passa por vários problemas de educação. Isso influencia no nível dos alunos. Mas vários problemas, cita um, que vários problemas são esses. Tá? Por exemplo, como o baixo salário dos professores. Por exemplo, a falta de material didático em muitas escolas. Então, eu não posso dizer que há algo em grande quantidade e não citar um exemplo dele. Ok? Então, muita atenção a isso. Vai utilizar esses conectivos aí de muito, né? Um só, Joyce, basta um, tá bom? Não vão achar que você está me enrolando, Joyce. Eu vou te tirar ponto, hein? Tá? Nem a minha aluna já vai perder ponto. Bom, inserir a fonte de suas informações. Certo? O que é isso, professor? É o seu embasamento. De onde tu tirou aquilo? Eu não posso dizer, atualmente o Brasil passa por um problema financeiro gravíssimo e não há solução em curto prazo. Você afirmou algo, ok, aceito, vou querer saber se você consegue defender essa sua argumentação, porém, eu preciso da fonte. Lembra, é uma tese. Nós fizemos monografia, nós fizemos tese para pós, o mestrado, e a tese tinha um referencial teórico. Então, também precisam colocar esse referencial na redação de vocês. A maioria das bancas diz: o candidato que não citar a fonte de suas informações no critério estrutura não passa da metade da nota. Então, vamos supor, vale 30, você não tira mais de 15. Pode ser a melhor argumentação do mundo. Não teve o referencial, a nota não sobe. Tá? Escrever no mínimo 28 linhas não é o nosso caso, né? Já que nós estamos falando entre 20 e 25, o mínimo para você escrever o texto são 23 linhas. Tá? 23 linhas
no mínimo. O ideal é escrever muito. Gente, avaliador adora quem escreve até o fim. Tá? Aí eu vou ser sucinto, eu vou escrever só 20. Então, eu também serei sucinto na hora de corrigir a sua prova. Vou também tirar uns pontinhos aí pela sua preguiça. Tá? O avaliador gosta, porque sabe que o professor fala demais. Na hora de escrever, ele quer escrever pouco? Não tem lógica, né? Bom, aí acrescentar conectivos como, além disso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, ou seja, e por exemplo. Gente, é errado escrever como, por exemplo. Ou usa o como o desemprego, ou, por exemplo, desemprego. Tá? O por exemplo, sempre entre vírgulas. E o exemplo que você vai dar estará após ele. Tá? O Brasil passa por diversos problemas sociais. Por exemplo, o desemprego. Ok? Então, nada de como, por exemplo. Perde ponto. Dar uma solução concreta, já falamos. E se errar, professor, esse é bom. Se errar a grafia de uma palavra, o que eu faço? Choro copiosamente, coloco entre parênteses, risco e coloco entre parênteses ou só risco. Bom, nem uma coisa nem outra. Se errar uma palavra, tá? Escreveu lá escola com I, ou pior, a sua letra, o E é tão diferente que parece um I. Aí você olhou e ficou lá, nossa, o avaliador vai crer que essa escola aqui está com I. Escola. O que eu faço? Você deixa do jeito que está, não risca, tá? Não coloca entre parênteses. Por quê, professor? A função dos parênteses é acrescentar uma informação nova ao texto. Então você está dizendo lá, avaliador, olha, errei bem aqui, viu? Pode tirar ponto, tá aqui o meu erro. Então não faça isso, tá? Bom, deixa a escola do jeito que está. Após escola, tá? Você coloca corrigindo entre parênteses e após o corrigindo, você coloca escola mais bonito, tá? Bonitinho, o E mais legível, ok? Então, claro, tenham um controle, né? Não vá colocar um monte de corrigindo na prova, aí Professor, não tem como. Oi. por gentileza, é que o senhor falou para colocar entre parênteses, e aqui está falando para colocar entre vírgulas. Não, eu disse que não é para colocar entre parênteses, Ah, não tá, é. obrigada. Tá? Parênteses não. Eu nem recomendo colocar parênteses na redação, tá? Nem vale a pena. Grata, obrigada. Maravilha. Agora, gente, se for uma oração inteira, né, não pode, tá? Não, estou falando que o que vai colocar entre vírgulas é a palavra que você vai acrescentar ali para mostrar para o avaliador que você cometeu um equívoco. Então, vai ficar o escola com I, após o escola corrigindo, e após o corrigindo, o escola mais legível. Tá? O erro não fica entre vírgulas. O que fica entre vírgulas é o corrigindo. Tá bom? Bom, agora a parte legal. O que é proibido? Gente, eu já fiz parte de uma banca que na folha de trás da oficial havia todos os erros puníveis. Eram 152. O candidato virava a folha, ele desistia de produzir o texto. Ele já era intimidado ali pela quantidade de erros. Tá? Tudo perdia ponto, tudo. Tá? Bom, o que é proibido? Estou falando em tirar nota máxima, tá? Não estou dizendo que isso daqui, professor, não posso usar nunca. Estou falando de nota máxima. Bom, iniciar com locuções adverbiais ou advérbio de tempo relacionado ao presente. Por exemplo, atualmente a escola passa por uma crise em relação ao ensino. Aí o avaliador diz,
É a primeira vez que a escola passa por isso, tá? Nos dias de hoje, a sociedade não respeita o professor. Então, toda vez que você usa um advérbio de tempo ligado ao presente, a gramática diz que você é obrigada ou obrigado a falar como era esse paraíso antigamente. Se não tiver um antigamente era desse jeito, você perde ponto. Tá? Então, não coloque nada de atualmente, nada de hoje em dia, nada de nos dias de hoje, na contemporaneidade. Tá? Tire isso da sua vida. Tá bom? Professor, eu sou viciado em começar com advérbios. Começa com não é de hoje. Não é de hoje que a educação no Brasil é discutida. Não é de hoje que a falta de cidadania faz com que a sociedade não cresça. É, Elza, porque tem gente que diz, atualmente o Brasil passa por uma crise financeira. Ué, né? Como assim? Dizer que então nós éramos de primeiro mundo, agora nós somos pobres, somos de terceiro? Então são coisas que passam, né? E as pessoas não notam. Elas já estão tão mecânicas com aquilo, elas não observam isso. Tá? Não pode copiar dos textos motivadores, como eu disse lá na primeira parte da aula, certo? Esqueçam aquilo, leiam. Professor, eu tenho de ler? Tem. Porém, só não copie. Tá? Usar os verbos e pronomes nas primeiras pessoas do singular, isso também falei, esses pronomes pessoais não podem ter. Gente, de verdade, tem banca, tá? Não vou citar o nome, porém tem banca que diz tirar 10 a 20 pontos do candidato que usar o eu ou nós na sua redação. Então, nada disso. E o pior, gente, nós da área da educação temos o hábito de colocar esse devemos lá na conclusão. O candidato segura a prova toda, né? Ele não participa da redação, porém lá no fim ele quer fazer parte da resolução do problema. Ele coloca, logo devemos unir a sociedade e o governo para... Aí ele se inclui no texto. Perde ponto. Tá? Bom, usar excessivamente que gerúndio. É o gerundismo, né? A pessoa escreve lá, em se tratando de educação, perdendo foco no que se está querendo falar, dando margem a erros, né? Vendo que não muda nada, aí o avaliador vai dizer, ué, ele só conhece o gerúndio na vida dele? Pelo amor de Deus, né? Não pode, gente, tá? E o que... Ah, deixa eu só concluir do gerúndio. Não estou dizendo que é errado usá-lo, tá bom? Porém, já usou 2 vezes em sequência, veja outro, veja o infinitivo, veja o particípio, tá bom? Que daí você ganha pontos. Que o avaliador vai dizer, ele sabe utilizar a correlação verbal. Tá? Ele não se limitou a usar só o gerúndio. O que nós temos problema? Sim, tá? O que é terrível. A pessoa não percebe. Aí ela diz: o Brasil que passa por uma crise na educação que não tem solução há muito tempo, que vai prejudicar as futuras gerações da sociedade que já não tem uma boa base que a casa dela produz. Olha a quantidade de case. O CRE é visto como troncamento linguístico. Tá? Ele tem 52 funções, porém atrapalha demais. Professor, o que eu... Já vou atender, Valdenice. O que eu posso trocar o que? Eu troco o que por qual palavra? Só um minutinho, Valdenice, já uso. Tá? Gente, coisa importante. Como é que eu faço para evitar utilizar o quê? Orações reduzidas. Tá? Nós vamos conhecê-las no nosso curso, porque ela precisa aparecer para evitar o quê? Por qual pode, Pro? Veja, você pode dizer, é importante que estude a Constituição. É importante estudar a Constituição.
Veja que eu troco o que estude pelo estudar. Eu troco uma oração desenvolvida, que é a que tem o que, pela estudar, que é uma reduzida. Não muda o sentido, né? E permanece, tá, com uma qualidade na produção textual. Valdenice, diga. E a Valdenice até sai. Vamos lá, gente. Usar verbos no futuro. Nesse modelo de causas e consequências, o problema está ocorrendo agora, né, nesse momento. Então, não é recomendável. O governo poderá fazer. Ora, se eu estou falando de um problema de agora, eu preciso usar verbos do presente. Tá? Eu não posso dizer, ele deverá resolver a situação. Não, ele deve, ele pode, ele precisa. Tá? Então, tira esse negócio de futuro. Tá bom? Bom, não utilizar ao invés de é campeão de aparecer em provas de concurso, através, então, é primeiro lugar. Por conta, junto a ou junto de, onde, não sendo lugar fixo, o mesmo, do mesmo, da mesma e a mesma. O ao invés de, ele só pode ser utilizado quando tiver palavras antônimas. Ao invés de ele subir, ele desceu. Aí, veja, como é que eu vou colocar isso na minha redação? Qual vai ser a lógica? Tá? Num texto causas e consequências, gente, não pode ter contradição. Então, evitem. Tá? Professor, o que eu uso no lugar do ao invés de para a minha vida? Em vez de. Tá? Em vez de. Tá? O em vez de, Maria. Em vez de. Tá? O através. Não pode. Através significa atravessar. Por isso que o nome do filme lá é Alice através do espelho. Que ela atravessa o espelho para ir ao mundo, Professor, né, do e, País das e a palavra Maravilhas. Oi. portanto, quando é utilizada? Porque eu tenho essa mania. Nossa Senhora, eu erro muito. Portanto, a recomendação só é lá no último parágrafo. Tá? Obrigada. Só lá no último parágrafo. Bom, então no lugar do através, como a Maria disse, grande Maria, você vai trocar pelo por meio de ou por intermédio de. Tá? Por meio de, por intermédio de. Ok? Tira o através da sua vida. Tira, não é de Deus. Tá? O por conta também, tira da vida. Tá? O por conta, tem alguns gramáticos que até dizem que é gíria. Então, tira o por conta. Tá? Use-o em virtude de ou o devido a. Em virtude disso, devido a isso. Tá? Nada de por conta. O junto a e o junto de, gente, junto a e junto de significam perto de. Então vejam, você vai dizer lá, o governo junto à sociedade. O governo perto da sociedade já está. Se não resolveu nada até agora, não vai resolver depois, né? Então, o junto a só é utilizado assim. Eu, junto à minha amiga, sentamos na aula de filosofia. Eu perto da minha amiga. Ok. Eu estacionei meu carro junto ao muro, perto do muro. Maravilha. Então, só nesses casos, gente, que passar a ideia de perto de, você vai usar esse junto a e junto de. Fora isso, não use. Tá? Então, desconfiem quando o gestor disser posso usar ditado? Não, tira isso, Elza, não é de Deus. Ou quando o seu diretor disser, professora, nossa, aquele seu problema eu vou resolver junto à Secretaria de Educação. Ele não vai nem na secretaria, ó. Junto à secretaria, ele vai perto da secretaria. Tá? É que nem eu digo na aula do curso, o cidadão que diz para a esposa, olha, não se preocupe, porque nós vamos pagar a nossa dívida, eu vou conseguir um empréstimo junto ao banco. Junto ao banco é perto do banco, então ele vai no agiota, que é ao lado do banco, tá? Então ele não resolve. Cara. Presto bastante atenção no que os outros falam para saber as intenções dele.
Gente, o onde eu só posso usar para lugar fixo, tá? Prédios, escolas. Esse onde é preocupante, por quê? Eu sou de letras, porém, em muitas provas de letras, nós temos autores também, como a de vocês. E eu já percebi em alguns autores que eles dizem assim, na educação básica, onde o aluno é prioridade. Opa, educação básica não é lugar fixo. Eu não posso usar o onde. Recomendação, troque o onde pelo em que. O em que serve para lugar fixo e lugar não fixo. Na educação básica, em que o aluno é prioridade. Na casa em que nasci. Então, em que serve para todos os casos. Tá? Bom, do mesmo, da mesma, o mesmo e a mesma. Gente, se o mesmo e a mesma estiverem acompanhados de um substantivo, não tem problema. Tá? Se eu disser, ela está com o mesmo problema, perfeito. Ela tem a mesma solução, perfeito. O que eu não posso é aqueles bilhetinhos de escola. Solicito o comparecimento dos pais ou responsáveis do aluno fulano de tal, pois o mesmo está sem material. Opa, aí não pode. Tá? Pois a mesma faltou na aula do dia da prova. Não pode. Tá? Ela faltou no dia da prova. Ele não traz o material. Tá? Mesmo e mesma não substituem coisas nem pessoas. Tá bom? Então, não usem. Só use o mesmo, mesma, do mesmo, da mesma, quando eles vierem acompanhados de substantivo. Da mesma forma, ok? Do mesmo lugar, ok. Agora, só do mesmo e só da mesma, não. Eu quero mais do mesmo, não pode. Tá? Eu quero mais dele. Tá bom? Então, muita atenção a isso. E iniciar períodos por conjunções adversativas. Mas, porém, contudo. Gente, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, não obstante, tá? Pode, pro ambiente, pode, ambiente substantivo. Eles passam a ideia de contradição, tá? A gramática diz que eu não posso começar parágrafos com nenhum deles e nem períodos dentro do parágrafo com nenhum deles. Antes do mas, porém, contudo, todavia, precisa vir vírgula. Por isso, eles não podem começar parágrafos. Ah, professor, eu vi uma redação que começou por parágrafo. Ou seja, se o mas passa a ideia de oposição, tudo que estava acima do mas foi perdido. O que você está dizendo? Falei tudo aquilo, porém, mas tem um outro lado. Aí já era, perde tudo. Tá? Eu falei já do conscientizar e não usar, né? Conscientizar, consciente, conscientização na conclusão, no caso do texto causas e consequências, tá? Quando o tema for causa e consequências, não pode ter esse item aí. E também, gente, narrar acontecimentos como embasamento teórico. O texto é dissertativo argumentativo. Daí, de repente, o candidato, em vez de falar sobre a notícia, a situação, não, ele narra a situação. Nós tivemos um caso que, em vez de falar sobre a violência contra a criança, um candidato colocou: a violência contra a criança é muito grande, como aconteceu no Rio de Janeiro, onde 3 crianças foram mortas, esquartejadas, jogadas no rio, porque roubaram a gaiola do passarinho de um traficante. Aí você muda o gênero, né? Você está falando de uma coisa argumentativa e passa para o narrativo. Não pode, tá bom? E ferir os direitos humanos. Gente, corrigir uma redação sobre o aumento da violência contra a mulher durante a pandemia. Nossa, mas as mulheres descascaram. Tem de matar, tem de esquartejar, tem de esfolar, tem que queimar o corpo. Não pode ferir os direitos humanos, tá bom? Uma coisa é o
homem que bate mulher deve ser julgado e condenado à morte. Pode, porque ele foi julgado, ele passou pela justiça. O homem que comete violência sexual deve ser morto. Aí não pode. Tá? Você não pode ferir os direitos humanos. Por mais que dê vontade, você tem de seguir a justiça. Tá bom? Bom, gente, então essas dicas aí vão ajudar vocês bastante. Aguardo vocês no curso, tá? O professor César está aí. E prometo, vocês vão ter a melhor formação possível, tá? Vão estudar para tirar 10, para acertar todas de português e tirar nota máxima na redação. André, top Oi. de linha, André. Pera um pouquinho, Rita. Deixa eu fazer a propaganda, Rita. Calma, Rita. Professor é top ou não é, Rita? Fala para mim. Muito, É muito. bom ou não é? Ó, excelente. Fala, Rita, pode falar. Não, eu não sei se ele vai aprofundar isso mais para frente, mas assim, aquela parte que ele falou de você dar dados para justificar o que você está falando, Eu vou te fiquei um pouco... Eu vou te ensinar até a mentir quando tu não souber os dados, Pro. Ah, é? É, tá Rita, pensando aqui. Caramba, eu tava pensando nisso, gente. Ô, Rita, Oi. sossega, mulher, que você vai ter o melhor curso, tá Ótimo. bom? Tá Ó, ótimo. presta atenção, gente, presta atenção. Nós vamos ter aí o curso. Esse é uma parte, né? Que o professor André, ele é de português e também de redação. Então, nós vamos ter português, redação, legislação com a professora Sol e com a professora Hebe, legislação municipal, tá? Com a professora que trabalha no município, isso é importante, que ela conhece o município, ela é advogada, é diretora do Estado, ó, top de linha, tá? A professora a diretora, né, que é a Sol, a diretora lá de Paulínia, hein, gente? Supervisora aqui ela foi supervisora aqui de Cubatão. Só temos professores top. Eu não vou falar de mim, né, mas eu vou falar a parte eu sou a parte pedagógica, o Michael, professor, mestre, funcionário de Santos, parte também pedagógica. Eles vão também fazer a parte pedagógica de Santos. Então, são funcionários de Santos também, isso é muito importante. Olha, não quero me gabar, não, mas nós estamos aí com todos os professores top de linha. E aí, eu vou pedir para você, pessoal, façam a inscrição, a gente divide no cartão, dividimos no Pix, aceitamos, André, a gente aceita até vale transporte. Vale transporte, bolo, encomenda, oração, aceita Bitcoin. Professor, todo olha, a oração também vale, viu? Aceitamos de tudo, dividimos, parcelamos, depois do curso, fazemos de tudo. Só que assim... Nós vamos ter, ó, César, só para algumas pessoas perguntaram, nós vamos ter a correção, farei a correção das redações, e vai ter a devolutiva também. Tá? Isso. Olha que top, gente. Você vai exercitar a redação. E que curso você viu isso? Que curso você viu isso? Você vai exercitar a redação, vai mandar para o professor e aí a gente vai te dar aí a resposta, o feedback, enfim, feedback, né? Bom, isso é uma coisa bem legal. Outra questão que nós quero destacar aqui para vocês... Sim, Lenilda, será individualizada. Para o seu e-mailzinho, dona Lenilda, para o seu e-mail. Lenilda, eu não te conheço, você é nova, né? Lenilda, é para o teu e-mail, olha que coisa boa. Deixa eu te falar uma outra coisa. Lenilda, você não sabe quem sou eu, você é da concorrência, né, Lenilda? Depois vem falar comigo aqui. Outra questão, Lenilda. Gente, eu mandei para vocês, nós acabamos de fechar com uma professora, quem é de adjunto 1, a professora Eliane Vidal, ela vai, olha que coisa legal, o livro dela está na nossa lista de livros indicados para o concurso. E sabe o que ela vai fazer? Uma live para conhecer concurso, para nós. Ela vai falar sobre o livro dela. Inclusive, eu tenho alguns livros vendendo aqui, os livros dela, R$50, quem quiser, me procure no privado.
é bem interessante. O que eu fiz com ela? Convidei ela, comprei alguns livros, tá? Eu comprei os livros, e aí eu agora vou revender esses livros, tá? O mesmo preço que eu comprei por R$50, vou revender para você por R$50. E aí ela vai vir falar conosco. Olha que legal. Dia 19 de fevereiro, tá bom? Então, ó, professor André, eu quero agradecer. Top de linha, André. Muito bom, parabéns, viu? E o pessoal da concorrência está realmente preocupada, viu, Elza? Elza, você vai vir trabalhar comigo também, viu? Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado, André. Quer fazer as últimas palavras, André? Loucura. Eu quero agradecer a todos pela participação, pelas perguntas. Espero que tenham tirado algumas dúvidas. E, claro, durante o curso nós vamos fazer o melhor, tá, para que vocês passem, chegar no dia, ter a tranquilidade de fazer uma prova sabendo o conteúdo, né? Esse é o nosso principal foco, é chegar na hora e saber responder as questões. Com certeza. Deixa eu dizer uma coisa. Você, é claro que assim, você pode fazer só aula de redação? Pode. Você pode fazer só aula de português? Pode também. A gente recomenda fazer o curso completo, gente. Faz o curso completo, a gente divide, vem conversar comigo aqui no privado, tá bom? Mas, ó, tô sem dinheiro, não tô conseguindo, não posso. Faz, então, o curso por módulos, tá bom, gente? Obrigado, então. Então, a gente encerra aqui o nosso momento. Obrigado, André. Valeu. Parabéns, Ilana. Maravilha. Valeu, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Obrigado, gente. Valeu. Me procurem no privado, hein? A aula começa agora no... Ó, nossas aulas começam no sábado, hein? Sábado, o dia inteiro tem aula, domingo também. Começamos no sábado, hein? Avisa pro amiguinho, tá bom? Tchau, tchau, gente.